Hoje o tema da nossa roda de conversa é: eu fico vendo as oportunidades de ficar calado e dispenso todas. Quem não conhece alguém que é assim, hein? Eu conheço várias. Eu mesma sou assim, gente, infelizmente. Mas para tricotar comigo, eu convido as minhas netinhas do coração, a jornalista Daiane Rodrigues e a jornalista Poliana Reis. Bom dia, meninas. Bom dia, Cleide. Obrigada por mais esse convite. Bom dia, Cleide. Ótimo estar aqui com você, com a Daiane mais uma vez, para tricotar. E hoje a conversa tá boa, né? Também conosco o psicólogo Adson Arantes, para nos esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Adson, mais uma vez aqui no nosso programa. E vamos começar o nosso bate-papo, né, Adson? Bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia, meninas. Vamos aí, né, nesse espaço, cuidar desse espaço e refletir sobre um tema muito interessante. Daiane, Lá vem. Como que você é no seu dia? Costuma falar muito, falar pouco, dar opinião de tudo? Como é que é? Ô, Cleide, eu não consigo ficar quieta se alguma coisa me incomoda. Então, por exemplo, se eu vejo que alguém tá passando dos limites, opa, peraí, senta lá. Não é assim. Então, eu tento pensar, falo, não, vale a pena, não vale, mas tem hora que eu não aguento, não. E qual que é a linha tênue entre a falta de educação, a grosseria e a sinceridade? É bem difícil, né? É muito difícil. Mas tênue, eu acho, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: eu vou magoar essa pessoa? Se fosse comigo, eu ia ficar magoado? Eu tento sempre avaliar isso, eu faço muito isso aqui. Inclusive, eu falo, Poli, olha, eu tento conversar, mas tem hora que eu não aguento, aí eu tenho que falar. Eu sou mais assim, ó, eu tô super tranquila, a gente tá conversando, mas se a pessoa for folgada demais, aí eu começo. Falo, não, peraí, eu não admito. Então, eu acho que a gente tem que saber se a gente vai magoar alguém, mas também a gente não pode sair magoado. Então, a gente tem que saber se impor também. Você sai magoada, guarda ou você joga na cara também? Eu sou do tipo que guarda mais vezes do que joga na cara. Acho que eu sou terrível, Cleide, porque eu sou do tipo que guarda, aí um belo dia naquele churrasco, 5 anos depois, sabe? Eu lembro, mas você lembra aquela vez que você falou não sei o que lá? Então, aí eu lembro daquela coisa. Eu acho, assim, que o estilo da Daiane é um pouco mais saudável mentalmente, sabe? Com certeza. Porque guardar também não é bom a gente ficar só deixando, depois eu falo, mas isso não importa. Eu acho que estabelecer limites é muito importante, sim. Porque, e o que a Daiane falou, acho que a pessoa que se magoa, você tem que ficar muito atento. Quando você impõe algum limite, a pessoa que se magoa, talvez nem seja bom você ter ela na sua vida. Porque quem se incomoda é geralmente quem é folgado com você. Porque quem te respeita vai respeitar aquele limite, vai falar assim, opa, não, eu tô incomodando ela. Poxa, eu não tô sendo legal. Então, vai respeitar. Agora, quem fizer o contrário, talvez seja porque a pessoa estava se aproveitando de você. Então, vamos agora saber de uma opinião profissional. Watson, isso sobre ter opinião, falar tudo que pensa, isso tem a ver com personalidade e como podemos classificar? Olha, é importante, Cleide, a gente entender que tem 2 tipos de personalidade, que é a extrovertida e a introvertida. Então, o sujeito extrovertido, ele vai pensando, falando. O sujeito introvertido, ele raciocina mais, ele gosta mais do silêncio. Isso é diferente do tímido, tá? A timidez é um sofrimento mental. A pessoa sente que está sendo avaliada. Então, o sujeito extrovertido, ele fala e vai pensando. Agora, o que acontece nessa questão do limite que as meninas colocaram? A gente que entra no limite do outro e a gente que permite com que o outro entre no nosso limite. Então, a gente, às vezes, julga através das nossas verdades. Então, a gente sempre quer ganhar a conversa. Então, a gente é uma sociedade assim, nem escuta o outro, a gente quer ganhar e a minha opinião é a que importa. Então, falou muito aí de mágoa, né? A gente tem mágoa de quem a gente tem expectativa de que a gente gosta. A gente não tem mágoa de alguém que pisou no pé nosso lá na rua. A gente esbraveja, ou quem furou o sinal, a gente esbraveja.
mas a mágoa, a nódoa, ela fica dentro de mim. E aí eu tenho que realmente colocar. Então, numa conversa, né, por isso que eu até brinquei na hora que eu entrei, eu falei do terceiro lugar, que é o diálogo, que é o que nós estamos construindo aqui. Então, qual que é a minha intencionalidade com a conversa? A minha intencionalidade é ganhar a conversa? A minha opinião é que tem que ser a opinião que vai vencer? Ou eu entro numa conversa, ou numa reunião, ou num lugar que realmente eu quero entender e ter empatia? Porque a gente fica nessa sociedade tóxica, nessa positividade tóxica, precisa ter empatia. Ser empático não é fácil, porque para você ser empático, você tem que conhecer você, tá? E a partir do momento que você conhece mais você vai dialogar com o sujeito. Então, muitas coisas batem na gente porque a gente tem, e aí a gente projeta isso no outro, tá? Que aí a gente, o quê? A gente fica nervoso. Então, muitas vezes a conversa nossa, Cleide, a gente está projetando e colocando a responsabilidade no outro, mas aquilo está na gente. Então, mas isso é no nosso dia a dia, né? Então, é muito importante que a gente pense qual que é a nossa intencionalidade com aquela pessoa, como foi colocado aí por uma das meninas, que se vai magoar ou não a outra pessoa. E a coisa tem que ser de dentro. Então, não adianta eu guardar isso e daqui 5 anos eu vomitar isso num churrasco, ou seja, onde for. Quer dizer, essa relação ela já está perdida no sentido afetivo. Eu já estou sendo afetada por aquela pessoa. Mas é por isso que eu decido falar. Porque eu vou ficar guardando para quê? Eu vou ficar doente guardando, vou ficar remoendo aquilo a minha vida inteira, sendo que eu poderia ter resolvido naquele momento. E comigo é muito fácil. Eu chego e falo, olha, Cleide, é assim, né? Daqui 10 minutos a gente já está em outra coisa e pronto. Com amorosidade. Eu vejo que a gente tem que usar tudo com amorosidade e até falar, olha, isso aí, eu me senti sozinha, né? Eu me senti triste porque isso mexeu em mim. Qual que era a sua intenção de falar disso? Só porque a gente, às vezes, a gente reage, a gente é muito reativo, né? Então, antes da reação, a gente tem que raciocinar e pensar. Agora, gente, isso é algo que a gente vai, no processo nosso de desenvolvimento. Porque quando você tem uma amizade mais profunda, ela consegue, aí eu vou falar um termo, o arranca-rabo, sabe? Você pode ter um arranca-rabo com a colega, com um amigo. Agora, com a pessoa que você conhece agora ou que não tem uma profundidade de amizade, é bom que ela vá embora, entendeu? Que aí não vai ser amigo, não é amigo mesmo. Poliana, na sua opinião, é perigoso falar demais, ter opinião sobre tudo? Eu acredito que sim, Cleide, especialmente no momento em que a gente vive a era das redes sociais e as pessoas nem pensam, nem refletem, já estão emitindo uma opinião, sabe? Meio que num comportamento de bando, sabe? E às vezes a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Às vezes é melhor a gente falar assim, não sei, não pensei sobre isso, não quero opinar. Fazer a Glória Pires mesmo, sabe? Não sou capaz de opinar. Prefiro não opinar. Prefiro não opinar e tá tudo bem, sabe? Porque ninguém é obrigado a ter opinião sobre tudo. E a gente não apenas tem opinião, né? Eu acho que a gente vira um tribunal mesmo, sabe? Isso é certo, isso é errado, fulano é mal, fulano é bom. E assim, vira um caos, sabe? Um linchamento mesmo virtual. Eu acho isso muito perigoso. Nas redes sociais, na vida real também, né? Nos relacionamentos. E às vezes acontece de hoje, por exemplo, eu não gostar de uma atitude da Daiane, e aí às vezes eu saio fazendo fofoca dela, falando, e daqui a 2 meses a Daiane faz uma coisa legal pra mim e eu penso, poxa, nossa, ela não era ruim. A minha opinião muda totalmente. E aí eu já destruí a reputação dela, já fiz um monte de coisa, e como é que faz? Né? Então, olha, assim... eu acho interessante, só um pouquinho, a gente falar, e você falou desses bolsões, né, dessas coisas da internet, essa questão da agressividade, e aí é importante a gente trazer uma leitura científica sobre o que aconteceu, né? Porque você está ali no dia a dia na internet e tem algo que você gosta, um assunto, e aí vem esses fake news, e aí você vai ficando na sua timeline, e você é chamado para poder acreditar naquilo que está passando. E você vai ficando preso nesse grupo.
Aí esse grupo, alguém chama você para ir pro WhatsApp ou pro outro, que eu esqueci lá o nome do outro aplicativo também, que é de comunicação, que é mais interno. Messenger. E aí você... Hã? É o Messenger? Não, é o Telegram. Não, é o Messenger, o Telegram. não. É o Telegram. Aí você entra lá e aí você vai só ouvindo aquilo e aquilo vai passando a ser verdade única. E aí você não consegue ser crítico. E aí você cria todo esse processo que a verdade é só sua. Eu acho legal que você trouxe, porque é um momento que a gente está vivendo e aí a gente vive como se fosse real tudo aquilo que passa na internet. E aí pessoas que eram excelentes, que eram ótimas, e você não entende por que está com essa agressividade toda e aí não respeita limite, não respeita festa de família, não respeita, era uma pessoa que era boa, de repente transforma em alguém que não pode nem falar que é o contrário. Então, isso tudo se chama, tem um processo na psicologia que se chama efeito halo, que é esse efeito da primeira impressão, e aí vai colocando mentiras cada vez mais como se fossem verdades, você fica naquele núcleo, e aí você acredita em tudo só naquilo. Inclusive, no Telegram ou no WhatsApp, fala para você não ouvir mais ninguém, só ouvir aquele grupo. Então não tem o quê, gente? Não tem dialética, não tem contraditório. Mas isso acontece desde que a gente não tinha internet. Lembra das fofocas? Achei ótimo você ter trago isso. No interior tinha aquelas cartas, na época de política, que era jogada cartas que falavam mal do sujeito ou do candidato, e aí cancelava aquele sujeito. Lembra, Cleide, disso? Sim, lembro sim. Então isso sempre aconteceu, essas mentiras que são colocadas como verdade, porque eles pegam elementos, né? Como a gente sabe, fake news, às vezes aconteceu algo lá 60 anos atrás, eles trazem aquilo, é como se requentasse uma notícia e acontecesse ela aqui. Então, assim, realmente a gente está vivendo um momento que a gente tem que estar tomando muito cuidado com as notícias que chegam e no nosso dia a dia. Gente, eu tive que fazer tanta cara de paisagem nesse tempo todo das verdades para não brigar com meus irmãos, com meus tios, com o pessoal, entendeu? Amigos, para eu poder passar toda essa crise que a gente está passando nesse momento das relações sociais. Esse tema aqui é fantástico, por isso que eu falei, eu vou lá falar. Mas eu acho que tem que haver a questão do limite, que a gente falou anteriormente. Com certeza. Porque por exemplo, se eu quiser falar alguma coisa, eu vou falar pra você. Eu não vou chegar e ficar, Poli, nossa, o Adson, nossa, eu não gosto. Cleide, nossa, Poliana, eu não tenho isso. Eu tenho que chegar e falar assim, olha, Cleide, eu não gostei disso, eu acho que não tá certo. Eu falo desse jeito. É aí que entra a questão do limite, porque eu acho assim, você falar o que você pensa, o que tá te chateando é uma coisa. Agora, você espalhar uma fofoca, aí é uma coisa errada. Não, e eu acho ótimo, porque aí você chega pra mim e fala. Aí, como que é seu nome mesmo? Daiane. Daiane do céu. Você sabe que eu não estava com essa intenção? Meu Deus, você me desculpa. Sabe por que eu falei aquilo? Por isso. E eu admiro tanto você, Daiane, mas me desculpa, tá? Pelo mal entendido. Você sentiu sozinha, sabe? É esse que é o diálogo que tem. Porque a outra pessoa pode me falar, não, você é assim mesmo, Daiane, não concordo com essa sua fala, entendeu? E aí tem um embate, que é o que está acontecendo agora. Então é importante que realmente a gente trabalhe a nossa empatia cognitiva, porque tem 3 tempos de empatia. Tem a empatia comportamental, que é essa, bom dia, tal, que é o que você abre, né, para o outro, que às vezes não está acontecendo isso já quando a gente vai comprar, o povo está no computador ou no celular, não é? Nem olha no nosso rosto. Então a empatia comportamental é ela que abre. A empatia emocional é aquela que fala, meu namorado fez isso, aí você toma ranço do namorado pela outra pessoa. Essa é a empatia emocional. E a empatia cognitiva é quando você consegue passar essas 2 empatias e ter a razão e o cognitivo, que é o que eu trabalhei com você aqui agora. É acolher o que você falou, entender o seu lugar e aí falar, tá, eu errei sim. Ou falar, não era essa a minha intenção. Então, é esse o exercício. Agora, para isso, tem uma palavrinha que se chama desejo, que é o que eu falei da intencionalidade. Eu quero realmente
ser melhor do que esse sujeito, porque a gente é numa sociedade de terceirizar e de comparação também. Então, realmente, a gente tem que parar com esse automatismo que essa sociedade fala pra gente e começar a entender que a gente precisa de processo e acolher o outro. Uma coisa desculpa, Cleide, é só que eu acho importante também é que às vezes a gente tem que parar de achar que a gente é tão importante para o outro quanto a gente acha que é. Igual ele falou assim, a Daiane falou assim, que eu prefiro falar, eu tenho um problema, eu prefiro falar, corretíssimo, falar para a pessoa. E às vezes a gente fala assim, não, porque eu tenho certeza que o fulano falou aquilo para mim, para me ofender e não sei. E às vezes o fulano falou aquilo pensando em outra coisa, viajando e não tava nem... A gente realmente não é tão importante assim pro outro, sabe? Às vezes era uma coisa assim que ele tava viajando na maionese e realmente, de fato, ele não tinha intenção. Então é bom a pessoa chegar e falar assim, fulano, o que você quis dizer com aquilo? Porque assim, na hora eu não gostei, mas você quis dizer isso mesmo? Porque assim, eu fiquei chateada, mas às vezes a pessoa nem quis dizer aquilo, né? A gente não é tão importante assim. Eu achei ótima essa sua fala. Porque, às vezes, sou eu que tenho aquela dificuldade com aquela pessoa, você tá me entendendo? Então, uma coisa que eu falo que o pior demônio nosso é a inveja, tá? Porque a gente, com essa sociedade competitiva, até a gente sabe que o Insta provoca isso, né? Provoca uma ansiedade, uma angústia muito grande, porque agora tá todo mundo lá na praia e a gente tá aqui, né? Então, ai, meu Deus do céu, né? E aí, quer dizer, isso gera conflito também. A gente tem que estar muito tranquilo com as nossas escolhas. E às vezes, gente, a grama do vizinho, ela é sintética, principalmente nesse momento de mudança. Né? É sintética, tá ali, tá tudo maquiado, a pessoa às vezes tá destroçada e tá pondo lá algo que ela não é. Então, realmente é importante que a gente viva o nosso presente, que se entrou no meu limite, eu vou ver com o outro que aquilo é para mim, porque a mágoa, eu falo, gente, ódio é amor estragado. Então, se você sente ódio pro seu ex, é porque seu amor tá estragado por ele ali. O ex não pode, ele não pode sentir nada por ele. Já é o tema da próxima roda de conversa. E é isso, gente. O ex acabou, não tem mais nada. Se tem algo ainda, é porque você tem sentimento por ele e você é afetado. Então, a palavra afetividade, afeto, não é só coisa boa, você é afetado. Aquela pessoa ainda está viva dentro do seu coração. Então, é muito importante que você realmente trabalhe. E no nosso dia a dia, achei ótimo, né, o que a Daiane falou, que realmente a gente tem que colocar em dia tudo que a gente sente com alguém que vale a pena a gente aprofundar as nossas relações. E isso está na família também, porque às vezes a gente vai distanciando dos irmãos, gente. Cada um vai para um lugar, a gente para de encontrar, eles crescem, eles fazem outras coisas. Então, qual que é a minha intencionalidade com a minha família? É manter esse vínculo com meus amigos, no meu trabalho. Meu trabalho, eu não vou ter vínculo de amizade, eu posso ter um com o outro. Mas eu vou ter vínculo de trabalho em partilha, com colegas e tudo isso. Então, eu vou ter que saber o meu papel, saber qual que é a minha função na minha empresa. Então, isso é muito importante para não entrar em competição, nem em casa e nem no trabalho e nem com os filhos, porque às vezes você compete com os filhos. Eu fico vendo aqui no consultório pais e mães competindo com os filhos adolescentes. Então, isso é muito complicado, essa questão de não saber ter o limite para poder falar ou não. É com muita tristeza que eu encerro aqui o nosso bate-papo de hoje, porque eu sou dessas. Eu não perco a oportunidade de falar. E eu fiquei muito quietinha hoje, mas eu quero agradecer muito a sua participação, viu, Watson? E eu fui falador demais, né? Mas é um tema, gente, que realmente é importante que a gente entenda um pouco sobre a gente. Porque é a gente que entra no limite do outro e é a gente que permite. Então eu tenho que me conhecer, não é? A Bíblia, conheça a verdade, que a verdade te libertará. É verdade. Conhecer a verdade, gente, não é fácil. E a minha verdade é muito difícil da gente aceitar. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Tchau, doutor. Bênçãos do Pai Eterno. Um beijo no coração para todas e todos, tá? Tudo de bom. Meninas, obrigada, viu? Obrigada, Cleide. Até a próxima quinta com os meninos. Com os meninos. É isso aí.